aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 13. Apenas este versículo nós iremos falar nesta noite. Assim está escrito: tu, porém, vais até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém? Apenas este versículo nós iremos falar nesta noite. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa. O livro do profeta Daniel é um livro profético e é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Observa que João, quando João teve a visão do Apocalipse ali por volta do capítulo 20 até o 22, ele fala de um arrebatamento das pessoas, de uma ressurreição. Ele diz que o mar devolverá os seus mortos, a terra devolverá os seus mortos, e os mares, onde estiver o corpo de alguém, aquela pessoa que morreu, que foi totalmente despedaçada, uma parte do corpo foi para um lado, do outro foi para o outro, tudo isso vai ser colocado de volta no seu corpo. E nós entendemos que quando o profeta Daniel está discorrendo, está profetizando, escrevendo este livro, aqui no capítulo 12, ele inicia contando sobre uma batalha de Miguel com os ímpios. E a batalha de Miguel com os ímpios é para defender os filhos de Israel, é para defender o povo judeu. E o povo de Israel, que nunca aceitou a palavra de Deus, nunca aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aqui está o profeta Daniel falando de Miguel. E quem é Miguel? Miguel é o próprio Deus. Miguel é o arcanjo, é o próprio Deus que fará a batalha. Quem é forte na guerra? É Deus. Quem é vencedor nas batalhas? É Deus. Não existe guerreiro, não existe valente, não existe forte o suficiente para enfrentar qualquer tipo de batalha, qualquer tipo de adversário, qualquer tipo de inimigo, a não ser o Deus Todo-Poderoso, a não ser o Deus da guerra. Ali no Salmo 46, o salmista diz o seguinte: porque o Senhor é forte na guerra, Ele pega os carros e os cavalos e destrói todos, e ainda lança seus cavaleiros no fogo. Por quê? Porque Ele é o Deus da guerra, o Deus da batalha. E o próprio Jesus, ele disse que Ele viria e Ele lutaria em benefício de Israel. Ele desceria no Monte das Oliveiras e faria guerra contra os adversários de Jerusalém. Eu quero que os irmãos entendam o seguinte: os dias estão se afunilando, os filhos de Israel estão se tornando um povo rejeitado por centenas de nações. Os filhos de Israel, eles estão sendo odiados por todos
por todos aqueles que não conhecem a Deus, todos aqueles que estão na contramão, todos aqueles que estão na esquerda de Deus. Os filhos de Israel estão sendo odiados por todos, e a vontade de destruir Israel vem aumentando cada dia mais no meio da comunidade internacional. Um grande grupo de pessoas, mais conhecido como a nova ordem mundial, está a cada dia se preparando para dar um ultimato, para destruir totalmente o Estado de Israel, acabar totalmente com o Estado de Israel. E isto não é o missionário João Martins que está falando para vocês. Isto não é fantasia da cabeça deste pregador. O que está para acontecer está profetizado aqui dentro destas linhas santas e sagradas. O que está para acontecer foi profetizado por Moisés, foi profetizado por Isaac, foi profetizado por Davi, foi profetizado por Salomão, foi profetizado por Isaías, foi profetizado por Jesus, foi profetizado por Daniel, e muitas coisas ainda estão para acontecer. Mas o tema da mensagem nesta noite, o tema da mensagem que eu quero falar para vocês nesta noite, que está aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 12 e no versículo 13, é o seguinte: aleluia, glória a Jesus. Olha só, observa: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Observa, amados e queridos irmãos, que Daniel já morreu há muito mais de 2000 anos. As ossadas de Daniel talvez nem existam mais. E então quando Deus fala para Daniel: tu, porém, vais até o fim, ele não estava falando apenas para aquele Daniel que carregava em seu corpo a marca de Cristo, ainda antes que o Cristo nascesse. Deus estava falando para o Daniel que continuaria depois de sua morte. Deus estava falando para Daniel que continuaria posteriormente, após o seu trabalho. Amados e queridos irmãos, quando nós encontramos uma corrida olímpica, alguém carrega uma tocha acesa, incendiária, uma tocha que vai em determinado local para incendiar a pira, a famosa pira olímpica. E quando o atleta que está correndo e carregando aquela tocha corre, ele não pode deixar a chama apagar, ele não pode deixar a tocha apagar. E então, quando ele sai de uma cidade e vai para outra, outro grande atleta vai pegar aquela tocha e vai correr, vai caminhar com ela, e vai conduzir até um outro, e depois aquele outro vai pegar aquela tocha e vai caminhar com ela, e vai correr com ela, até chegar na famosa pira olímpica.
E quando ele chega na pira olímpica, ele incendeia a pira. Ele coloca fogo na pira. E aquela chama não pode apagar, aquele fogo não pode apagar. E quando nós encontramos Deus falando aqui com Daniel, Deus já sabia que a qualquer momento Daniel seria levado lá para a casa, o lugar onde Daniel está hoje, o seio de Abraão, o local onde Deus está. Daniel seria levado. E quando Deus fala para Daniel aqui, tu porém vais até o fim, ele não está falando apenas do Daniel que ele levaria de volta para casa. Deus está falando do Daniel que substituiria aquele Daniel, que pegaria aquela tocha incendiada, que pegaria o manto do profeta, que colocaria a capa nos teus lombos e então continuaria carregando a chama do Espírito Santo, para que o tempo fosse passando e esta chama não se apagasse nunca, de jeito nenhum, de forma alguma. E então, amados e queridos irmãos, de Daniel até grandes outros profetas, até Malaquias, aleluia, glória a Jesus, alguém veio carregando aquela tocha, alguém veio carregando aquela mensagem, aquela palavra, dizendo assim: tu porém vais até o fim, porque você não pode descansar, porque você não pode parar, porque importante não é o começo, porque importante não é quando você acendeu a tocha, porque importante não é quando você vai entregar essa tocha no final. O importante não é o pódio, o importante não é o prêmio final. O importante, amados e queridos irmãos, é a caminhada. Então Deus diz para Daniel: tu porém vais até o fim. E nesta noite eu estou aqui carregando esta tocha, eu estou aqui levando até você esta chama do Espírito Santo, para avivar a tua vida, para mudar a tua história. Aleluia, glória a Jesus. Eu estou aqui porque muitos já se passaram antes de mim, e tem muitos pastores, muitos homens de Deus que estão em todo o Brasil agora, que estão nos Estados Unidos, que estão na China, que estão em Cuba, que estão nos Estados Unidos, que estão na África, e eles estão carregando esta tocha, carregando esta chama. Aleluia, glória a Jesus. Sabe por quê? Porque na mensagem de Deus que nós temos para esta noite é o seguinte: tu porém vais até o fim. Aleluia, glória a Jesus. Porque tu só pode repousar, porque a tua sorte, porque a sorte que você tem só estará no final dos teus dias. Aleluia, glória a Jesus. Importante de verdade, não é quando você acendeu a chama na sua vida. Importante, na verdade, não é quando você vai terminar a sua caminhada. Importante é ir até o fim. Importante é não desistir. Importante é não parar no meio do caminho. Importante é continuar, mesmo com todas as dificuldades. Mesmo que a chama arda sobre você, mesmo que a dor não seja suportável, mesmo que você não suporte, você não pode desistir. Aleluia, glória a Jesus. A mensagem de Deus para você nesta noite é: tu porém vais até o fim. Não desista, não pare nesta caminhada, não seja
irresponsável, continua, não desista, siga em frente. Aleluia, glória a Jesus. Quantas pessoas estão desistindo? Quantas pessoas estão parando na caminhada? Quantas pessoas não estão dando conta de continuar? Aleluia, glória a Jesus. Quantas pessoas não estão conseguindo? Quantas pessoas não estão conseguindo? Aleluia. Quantas pessoas não estão conseguindo ir em frente? Sabe por quê, amados e queridos irmãos? Sabe por que não estão conseguindo ir em frente? Porque elas estão desanimando no meio do caminho. Nós encontramos o inimigo trabalhando 24 horas por dia. Nós encontramos os filhos das trevas trabalhando 24 horas por dia. Eles não dormem, o inimigo não dorme, ele não para, ele continua. Enquanto você vai dormir, ele está trabalhando para destruir você. Enquanto você está sentado na sua mesa, almoçando com a sua família, ou jantando com a sua família, ele está trabalhando para destruir você e os teus sonhos. E é por isso que nesta noite eu venho aqui como homem de Deus, trazer esta mensagem do coração de Deus para a tua vida, e dizer para você: não desista, não pare nesta caminhada, vai até o fim, tu porém vais até o fim, porque repousarás, estarás na tua sorte, apenas no final dos dias. A qualquer momento Deus vai levar você embora desta vida, a qualquer momento Deus vai te recolher e você vai para os braços de Deus. Então Deus vai permitir que alguém pegue esta tocha, que alguém pegue esta palavra da tua mão e continue esta caminhada, porque a sua vitória não estará no dia da tua morte, porque a tua vitória não estará no dia em que você tombar nesta sepultura, numa sepultura, tombar e for levado pelos teus amigos até a sepultura. A tua sorte não está ali. A tua sorte estará no fim dos dias. E o fim dos dias pode ser daqui a 1000 anos, daqui a 10.000 anos, daqui a 20 milhões de anos. E nós não sabemos, porque nossa vida é eterna. Porque um dia nós morremos no pecado, mas Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele veio e levantou-se e nos deu este privilégio de resgatarmos de novo. Aleluia, glória a Jesus. Não desista, não pare na caminhada, porque, amados e queridos irmãos, Jesus poderia ter desistido. Jesus poderia ter desistido ainda criança na manjedoura. Os seus pais poderiam ter dito assim: não, isso não é vida. Como que uma criança, como que um rei considerado o rei da glória, o rei do universo, vem para nascer numa estrebaria de animais? Como pode uma coisa destas? Como pode uma coisa dessas? Como pode uma coisa dessas? Jesus poderia ter desistido, mas Ele não desistiu. Jesus poderia ter desistido quando Ele foi obrigado a fugir para o Egito, porque queriam matá-lo, ainda criança. Ele poderia ter desistido, mas Ele não desistiu. Ele continuou, Ele foi em frente. Jesus poderia ter desistido quando Ele chegou no templo em Jerusalém e clamou dizendo: eu sou o rio das águas vivas, e aquele que crer em mim, rios de águas vivas correrão do seu interior. Jesus poderia ter desistido
porque pegaram pedras para atirar nele. Ele poderia ter desistido ali, mas ele não desistiu. Jesus poderia ter desistido quando ele estava falando o sermão da montanha e dizendo assim: aleluia, glória a Jesus, Glória a Deus. eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais andará em trevas. E ele escrevia na areia. Então ele foi apedrejado. Pegaram pedra para apedrejá-lo de novo. Ele poderia ter desistido. Por quê? Porque ele não era aceito, porque ninguém gostava dele, porque os inimigos o odiavam. Ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Amados e queridos irmãos, Jesus não desistiu. Aleluia, glória a Jesus. Ele foi para o jardim do Getsemane, e a Bíblia diz que o seu suor se tornava em grandes gotas de sangue. E ele poderia ter desistido naquele dia, naquele momento. Ele poderia ter desistido, porque ele sabia que no dia seguinte ele seria preso. Mas Jesus não desistiu. Presta atenção, amado. Presta atenção, amada. Quando os soldados chegaram para prendê-lo, Pedro arrancou da espada e arrancou a orelha de um dos soldados. Jesus poderia ter desistido. Jesus poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Ele seguiu em frente, ele continuou em frente. A luta, a sua luta não está sendo em vão. A sua batalha não está sendo em vão. Quantas vezes você olha do seu lado direito e do seu lado esquerdo, olha para frente e olha para trás e você não vê uma saída? Eu quero te informar nesta noite que a tua batalha continua e que você continua sendo uma bênção. Sabe por quê? É porque você continua na caminhada, porque você não desistiu ainda, porque você ainda está lutando. Jesus poderia ter desistido, amados e queridos irmãos, quando ele chegou diante de Pilatos, e Pilatos olhou para ele e disse assim: ô, você está doido? Quem disse que você é o rei dos judeus? De onde você tirou esta mensagem? Olha onde você nasceu. Cara, você não passa de um pobre coitado que nasceu numa estrebaria, que nem roupa para vestir você tem. Agora tu vem dizer que você é o rei dos judeus? Você sabia que eu tenho poderes para poder te libertar e para te condenar também? Jesus poderia ter desistido. Ele tinha tudo para desistir e olhar para Pilatos: Senhor, isso tudo não passa de uma piada, de uma brincadeira, é uma zoeira. Não sou o rei do judeu coisa nenhuma. Mas ao contrário disso, Jesus olhou para Pilatos e disse assim: tu o dizes, porque eu para isso nasci. Aleluia, glória a Jesus. Ele não desistiu, ele continuou em frente. Ele continuou em frente. Aleluia. Depois que Pilatos o entregou na mão dos soldados, o chicote começou a estralar, a sua pele sangrava, o seu corpo se desfalecia, a sua batalha, a sua luta se tornava cada momento mais intensa. Ela era mais intensa e cada vez mais intensa. E Jesus poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Quando colocaram aquela cruz no ombro de Jesus, disseram para ele: esta é a tua cruz e é nela que vamos te pregar. Você vai ser crucificado
crucificado nessa cruz e a sua dor vai aumentar a cada momento mais. Jesus poderia ter desistido naquele momento, porque a cruz era muito difícil, mas ele não desistiu. Aleluia, glória a Jesus. E ele foi pregado naquela cruz, e ele foi torturado naquela cruz. E a hora nona, mais provavelmente às 3 horas da tarde ou às 15 horas, aleluia, glória a Jesus. Jesus poderia ter desistido, ele poderia ter desistido, mas um grande terremoto começou a acontecer no planeta Terra. As pedras começaram a rolar, as pedras começaram a rolar, o sol se escureceu, como se fosse a noite, a terra tremia, as árvores gemiam, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E então Jesus bradou, dizendo: Pai, está consumado. Ele morreu na cruz do Calvário e ele foi sepultado. Ele poderia ter desistido, agora ele já estava morto, tudo poderia se justificar. Morreu, ele morreu, ele se acabou, ele não existe mais, ele morreu, ele está morto. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, glória a Jesus. Ele não parou, ele não desistiu, ele não desistiu de você. Ele está vivo por sua causa. Aleluia, glória a Jesus. Ele apareceu para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Depois ele apareceu na beira do mar da Galileia para Pedro e os outros discípulos. Depois ele ainda assou peixe para o seu discípulo na beira do mar da Galileia. E depois ele foi ascenso ao céu na presença de mais de 500 pessoas que o assistiram subindo aos céus. E quando ele subia aos céus, 2 anjos se apresentam para aquela multidão e diz: varões galileus, esse mesmo Jesus que vocês vistem subir, ele também há de voltar. Aleluia, glória a Jesus. Sabe por que ele há de voltar? É porque ele não desistiu, é porque ele ainda vai até o fim, comigo e com você que está me ouvindo nesta noite, para a honra e glória do nome do Senhor. Tu, porém, vais até o fim, porque tu só vai repousar e você só vai ter sorte no fim dos teus dias. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Oh, glória a Jesus, aleluia. Tu, porém, vais até o fim. Eu não estou falando sozinho, eu não estou falando apenas para uma câmera, porque eu sei que esta mensagem vai impactar a vida de milhares de pessoas que depois de mim ainda vão pegar esta tocha, esta chama que está sobre a minha vida e vai incendiar multidões em nome de Jesus, porque tu, porém, vais até o fim. Que Deus abençoe a tua vida e que Deus te guarde. Nós vamos encerrar o culto desta noite, mas antes de encerrar o culto desta noite, eu quero te fazer uma pergunta. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, nesta noite eu estou te convidando. Eu não sou um homem que trabalha para missões, para as nações. Eu não sou um homem que trabalha para uma igreja, para uma placa de igreja. Eu trabalho para o reino de Deus. Eu carrego aquela tocha, eu carrego aquela chama que vem do altar do Senhor, aquela chama que estava com Daniel, aquela chama que estava com Jesus.
aquela chama que estava com Pedro, com Paulo, que estava com João, eu carrego comigo aquela chama hoje, e se amanhã o Senhor me levar para junto dele, eu espero e tenho certeza que alguém estará levando esta chama. Então, se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e ir até o fim, repita comigo o seguinte: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Eu quero, Senhor, ser liberto por Ti. Eu quero que o Senhor se faça presente na minha vida. Eu quero que o Senhor cure as minhas feridas, as minhas chagas, e me dê força para caminhar até o fim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos faça feliz. Aleluia. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Jesus, que Deus nos guarde. Graças a Deus. Está encerrado o culto desta noite. Eu quero apenas orar por vocês para nos despedirmos. Senhor Jesus, abençoa a sua igreja, Senhor, abençoa o teu povo, Jesus, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos e nós te louvamos. Amém, Jesus.